Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, mais uma vez, para essa noite de estudo, de reflexão acerca dos ensinos do Mestre Jesus. A lição de hoje que Joana nos traz, lembrando aí mais uma vez, nós estamos estudando o livro Tesouros Libertadores, hoje fazendo a lição de número 21, intitulada Jovialidade. Joana de Ângeles vai nos convidar ao trabalho de mudança do nosso quadro mental. Ela vai nos dizer do quanto é importante investirmos no equilíbrio dos nossos pensamentos, quanto é necessário saneamento dos nossos sentimentos ainda inferiores na busca da qualificação dos sentimentos. Joana vai dizer para nós que as nossas emoções, elas são defluentes das questões da nossa trajetória espiritual e que as dores, as mazelas que ainda trazemos, elas estão em fase de transição para algo melhor, que da nossa organização íntima, do nosso desejo de nos reorganizarmos para vitórias sobre nós próprios, nascerá o equilíbrio e a serenidade que nós buscamos. Ela nos fará compreender o quanto a gente ainda se debate em coisas tão pueris, tão desnecessárias, o quanto a gente se perde em estruturas psicológicas, emocionais, de inquietude, que roubam da gente a alegria de viver, o desejo de viver, de olhar para a vida com os olhos de maior esperança, de mais alegria. Então o convite dela hoje é nesse sentido. E ela traz para a gente, de forma muito peculiar e muito clara, que é impossível ler uma lição como essa e a gente não pensar que é possível sorrir novamente. Ela vem traçar para a gente, meus irmãos, um quadro doentio nosso. Porque, na verdade, a maioria de nós ainda insiste em guardar dentro de si sentimentos perniciosos. Sabe, meus queridos irmãos, ainda alimentamos o sentimento de tristeza, de abatimento ante a vida, uma coisa que se manifesta às vezes no nosso jeito até mesmo de andar. É tão cabisbaixo às vezes, tão pesado, que a gente diz para quem nos vê caminhando que está sendo muito difícil. A gente coloca ombros baixos, olhos baixos. Às vezes nos colocamos numa condição de pouco sorriso, de não querer conversar, de não querer estar aberto para a vida. Tudo nos irrita. A gente perde o encantamento. Quando vê um sorriso de criança, a gente já nem consegue rir mais. Quando o animalzinho da casa vem querendo carinho, a gente joga longe porque não percebe valor nisso.
A gente se afasta dos amigos, a gente complica as relações afetivas, criando impasses entre nós e a pessoa que amamos, que elegemos como companheiro, como companheira. Muitas vezes a gente se torna algozes deles próprios, né? Colocamos-nos na condição de vítima, de desvalidos, como se Deus não olhasse por nós, como se a vida trouxesse-nos um fardo pesado demais. E sabe, meus irmãos, a gente às vezes vai vivendo porque a gente às vezes a vida vai passando, a gente vai envelhecendo na vida física e a gente vai perdendo aquele nosso jeito alegre, maroto, sorridente, aberto para a vida que a gente tinha nos primeiros anos de vida ou na adolescência. É certo que a vida para alguns é penosa, mesmo já na infância ou na adolescência, mas para muitos a vida se torna pesada com o passar dos anos em que a gente vai assumindo responsabilidades maiores e aí diante do enfrentamento das dificuldades a gente às vezes não consegue ter forças para continuar. E às vezes vem dores, né? Palavras de alguém, sentimentos de abandono, uma solidão da qual a gente não pode se furtar. Enfim, a gente não... Na mensagem da noite, Joana não desconsidera esse percurso nosso, porque ele é pautado mesmo na forma como a gente enfrentou as coisas que a vida nos trouxe. E esse enfrentamento, esse nosso olhar ante a vida, é claro que ele está marcado pelas nossas experiências, né? Pelas lentes com as quais a gente vê as coisas, com as quais a gente sente, né? Os fatos, as relações que nos chegam. Então, o percurso, o caminho a ser trilhado, ele às vezes é marcado mesmo por desencantos. O que a Joana quer dizer para nós aqui é que, independente do percurso que a gente tenha traçado para a nossa vida, independente das experiências vividas, a nossa saúde física e mental precisa de um refrigério. A gente precisa encontrar uma forma de entender que a vida se apresenta para nós também com uma leveza da qual a gente às vezes não se dá conta. Então a gente olha às vezes para a idade nossa lá de mocidade, né, de infância, e a gente fala assim, mas aquela menina dos 10 anos de idade, ou aquele menino dos 11 anos já não existe mais. Ou então aquele adolescente dos 17 não existe mais. A vida nos faz amadurecer. Mas em contrapartida, o passar do tempo não deveria por si só roubar da gente a alegria de viver. Roubar da gente a esperança de dias melhores, nos permitir compartilhar alegrias, não é? E a gente se perde. Pensa aí, por exemplo, quantas vezes, né? Há quanto tempo a gente não senta com um amigo para conversar,
Vamos pensar em Covid, não. Tira isso daí, porque nós estamos vivendo um momento particular, né? Mas vamos pensar assim, ó, independente disso, há quanto tempo a gente não para conversar com um amigo? Os nossos amigos de infância, da adolescência, que a gente ainda conseguiu manter contato durante um tempo. Quantas vezes a gente não... Faz tempo que a gente já não consegue mais vê-los, né? Há quanto tempo a gente não para dançar, para cantar, para assistir um filme num momento descontraído, estourar uma pipoca, estar junto de pessoas que a gente gosta? Quanto tempo que a gente não sai para viver coisas que a gente gostava tanto de fazer? Sabe aquele instrumento musical que a gente tocava? Há quanto tempo a gente não toca mais? Sabe aquelas músicas que a gente gostava de ouvir? Há quanto tempo a gente não ouve mais? Olha isso, né? Então, é de nos permitir isso, porque a gente precisa resgatar essas coisas dentro de nós. A gente precisa resgatar essa leveza que a vida pode nos dar. E os projetos de aprendizado, né, eles podem nos chegar a qualquer idade. Eu brinco muito, eu já falo isso há muito tempo, quem está lá comigo na Fraternal sabe, que eu queria muito aprender a tocar piano. Aí eu nunca estudei piano. E eu sempre pensei assim, o dia que eu aposentar, eu vou aprender a tocar piano. E às vezes você pensa assim, poxa, mas eu já tô aí com 57 anos, né? Não aposentei e ainda também não fiz uma aula de piano. Mas eu penso assim, poxa, mesmo que eu comece, seja lá o tempo que eu começar, e mesmo que eu morra fisicamente, né? Logo depois, aprendizado que fica aí para as futuras encarnações, né? Quem sabe, não é? A gente tem que pensar nisso. Não é ser infantil, não é querer viver fora do seu tempo, não é querer viver num mundo de utopias, não é isso. É quem entende que a vida traz para nós experiências a serem vividas, compartilhadas, sentidas, laboradas, mas ao mesmo tempo tem um lado nosso que tem que estar aberto para a vida, tem que estar com alegria e sentimento de paz. É diferente, né? É diferente. Mas vamos lá, vamos ver o que ela traz aqui para nós. Lição intitulada Jovialidade. E Joana começa assim. A expressão jovialidade provém de Jovis, entre parênteses ele escreveu Júpiter, como uma especial virtude do comportamento humano, traduzindo bem-estar, olha isso, alegria de viver, amabilidade e ternura ante as dificuldades e desafios existenciais. É interessante isso, porque veja que ela não diz que é viver num mundo de fantasia, como se as dificuldades não existissem. Ela fala, tá com um olhar proativo, feliz, confiante, né? De que as dificuldades vem que nós vamos com coragem, com força. A gente às vezes brinca, tem que rir para não chorar diante de certas coisas, né? É verdade, é isso aí, mas é melhor rir mesmo do que chorar, né? É melhor sorrir, porque a gente distende os músculos, né? A gente manda energia boa para dentro de nós. O sono fica mais tranquilo, mais leve, enfim, né? A vida, ela vem que vem, então vamos lá, o problema vem, vamos encarar o problema.
né, sério, às vezes muito doloroso, e a gente vai enfrentar, mas com confiança, sabendo que a gente não está desamparado, que Deus está por nós. Ela diz assim, olha, semelhante à inocência, a jovialidade é a capacidade que permite a integração da criatura no cosmos social, tornando-a diferente e especial. Olha isso, né? Da gente se integrar com a vida. Às vezes a gente não se dá conta de belezas que acontecem do nosso lado. Então a gente às vezes amanhece, mas não percebe aquele sol lindo que chegou anunciando um novo dia. A gente às vezes vai de noite, a gente não percebe a lua, muitas vezes tão cheia, tão linda, né? Mostrando pra gente a magnitude divina. A gente não vê. A gente não, às vezes não se dá conta que a gente tá sentado assistindo uma televisão, alguma coisa, e o cachorrinho, o gatinho que a gente tem, ele vem chegando assim, querendo um carinho, um aconchego, né, da família que a gente tem, que graças a Deus sai, volta para casa. Essas coisas da bênção que a vida nos traz e que a gente não se dá conta. Né, da criança que chega brincando, mostrando alguma coisa, que chega da escola, contando as notícias da professora. Como que isso é bom, como que isso nos refaz, né? Daquele dia que a gente vai para a cozinha, bate um bolo simples às vezes, ou até mais caprichadinho, e é aquele bolinho com um café que você vai tomar ali com a família, vai conversar um pouco, vai lembrar casos engraçados, vai sorrir. Como que é bom isso? Como que isso faz bem, não é? Então, Joana está colocando isso, dessa integração nossa com a vida, com a natureza, com as pessoas, conosco mesmo, né? É importante. Ela disse que é uma qualidade moral, que se adquire mediante a eliminação das mazelas defluentes de largo processo de evolução do espírito durante as multifárias experiências de ordem ascensional. Então, a gente não sabe assim a história que nós vivemos aí em outras vidas. Elas podem estar marcadas com muita dor, com muitas lutas, não é? E aí a gente reencarna trazendo essa carga emocional de peso, uma sensação de desvalor, um sentimento de inferioridade, né, desse desvalor, uma apatia ante a vida, né? A gente olha, às vezes, tem pessoas que estão sempre o tempo todo muito tristonhos e que não se permite sair desse estado, não é? Então a Joana está falando que é fato, isso vem mesmo dessa trajetória, com certeza vem, não tem como, né? Mas ela coloca para nós que ser jovial é ser alegre, aberto para a vida e para o enfrentamento das experiências das quais a gente não vai se distanciar porque fazem parte do aprendizado necessário. E aí ela disse que é uma estrutura complexa, porque a mente ela tende a repousar nessas experiências que o espírito viveu e que marcaram a sua trajetória, muitas delas aflitivas, e que desconstruir isso é tarefa que exige exercício constante. Então, na vida nossa, do cotidiano nosso, a gente entende que é preciso planejar isso, já que a gente não consegue despontar assim, é preciso planejar isso. Então, durante a semana, a gente tem que reservar esse tempinho para nos refazer. Então, se o que nos traz alegria, né,
rever os amigos, então vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar com eles, já que agora a gente não está podendo ir. Se é estar junto com a família, vamos buscar isso. Se é cuidar das plantas, dar um passeio com o animal, se é dançar, se é ouvir música, se é assistir um filme, né? Se é ler um bom livro, a gente precisa buscar isso que nos traz certa alegria, porque isso refaz as nossas forças. É comum a gente ver também, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas muito tristonhas constantemente, tem pessoas que têm um alto astral, né? Então, assim, alegres, você encontra, a pessoa tá sempre sorrindo, tá aberto pra vida, né? Tá alegre com todo mundo. Fala pra mim, diz a verdade se a gente não quer estar junto dessas pessoas. Ah, mas é claro que a gente quer estar, né? Porque elas nos fazem bem, estar junto delas é muito bom. Então a gente fala assim, ai, essa sua alegria é muito gostoso, como que é bom estar do seu lado, né? Como que você me faz bem? É porque a pessoa transita ali numa energia de alegria, de contentamento. Não quer dizer que ela não tenha problemas. Não quer dizer que ela não enfrente angústias, não quer dizer que um dia lá na casa dela ela fechou a porta, chorou, mas tá lá, vamos ficar não, porque a vida é assim, a vida é bela. A vida é bonita, bonita, bonita demais. Pra gente perder as belezas que a vida traz, não é? Então a gente precisa pensar nisso. Bom, mas aí Joana fala sobre isso, fala sobre a dificuldade que a gente tem de ser cortês com as pessoas, de ser gentil, de ter compaixão. E essas coisas todas defluem da jovialidade, né? Essa aquisição moral que ela está nos convidando a ter. Ela diz, então, que é necessário a gente se enriquecer de pensamentos joviais e fraternos, para a gente nos libertar dos sentimentos de animosidade. Então a gente vai ter que fazer um exercício, porque nós temos uma tendência, a maioria de nós tem uma tendência ao contrário, a sisudez, né? A levar tudo a ferro e fogo, a achar que tudo é muito complicado. E ela tá falando assim, desconstrói essas barreiras que te impedem de ver a vida com a beleza que ela traz. Então é exercício, a gente vai ter que exercitar nisso. Quando a gente perceber, a gente que está entrando nesse campo, ou que a gente não está conseguindo sorrir, a gente precisa pensar. A gente pode fazer o exercício, né? Ao final de cada dia, pensar assim, hoje, no dia de hoje, quando que eu me permiti sorrir? Quando que eu me permiti olhar alguma coisa com olhos otimistas, de esperança, da esperança racional, de quem sabe que seja lá o que tiver que vir, a gente vai conseguir vencer, porque Deus está ao nosso lado. A gente pode se perguntar, né? É um exercício necessário para nós. Ela diz assim, ó, desarma-te, olha só, em relação ao teu próximo. Não permita que os teus conflitos interfiram na confiança que nele deve depositar. Porque ela está colocando aqui o cuidado que a gente tem que ter de não passar para o outro aquilo que está dentro do nosso coração. Porque o outro é o outro. As respostas que a outra pessoa pode nos dar não são necessariamente aquelas que a gente acha que ele vai nos dar, né? Essa outra pessoa pode nos surpreender com coisas boas, positivas, então a gente tem que estar aberto para receber isso. A gente tem que estar com essa confiança. Não tirar os outros por nós, não é? Ela diz assim, ó, há problemas de relacionamento que são mais teus do que do teu irmão, a quem transferes a responsabilidade pelo insucesso da amizade. Sempre é fácil apontar o erro do outro, pela predominância do ego doentio sobre o self, que deverá triunfar na existência. Ela está colocando aqui que a gente, às vezes, quer medir as pessoas com a mesma medida que temos para nós. Mas as pessoas são como são, gente. A gente precisa cuidar disso. Às vezes, o fracasso nos relacionamentos dos quais a gente participa
não está no outro, está na gente. Até mesmo, às vezes, na expectativa que nós colocamos daquilo que a gente achava que o outro poderia nos dar. E se a pessoa não nos atende nas nossas expectativas, a gente se decepciona. E aí a gente acha que o outro nos feriu, quando na verdade foi um erro nosso de padrão, de querer colocar o outro no mesmo padrão que a gente se coloca, e não é assim. A gente precisa dar ao outro liberdade de ser como é. Ela diz assim, ó, não te suponhas perseguido nem invariavelmente incompreendido, somente porque não conseguiste o que desejavas. Porque essa atitude aqui é muito comum na gente, é uma atitude infantil. É que nem criança que quando não consegue o brinquedo que queria, faz todas as teimosias, todos os choros, todas as coisas, achando que a vida, né, não deu a ele o que ele desejava, e ele faz pirraça. Então, a Joana está colocando aqui que a gente precisa entender que a gente às vezes acha que existe uma conspiração contra a gente. Não, pelo contrário, tudo na vida concorre para o nosso bem. Até aquela pessoa difícil que chega aos nossos caminhos, elas chegam para nos ensinar alguma coisa. Pode ser difícil às vezes lidar com elas, mas é difícil porque nós somos limitados. Nós temos nossas dificuldades de compreender, precisamos trabalhar dentro do nosso coração. Então, buscar equilíbrio, né, nessas relações, mas é parte da nossa trajetória. Ela diz assim, ó, mediante o exercício da alegria ingênua e pura, do contato com as manifestações simples da natureza, com os gestos e ações de pessoas afetuosas, conseguirás adquirir a jovialidade. Então ela está colocando assim que quando a gente consegue levar as coisas, mesmo que difíceis, gente, com mais esperança, com mais leveza, a vida também responde para a gente dessa forma. O fardo não se torna tão pesado. É possível carregar, a gente entende que é forte o bastante para carregar. E é um dia de cada vez, como diz Jesus, a cada dia basta o seu mal. É saber isso, entendeu? De que a gente, o dia seguinte, vem sempre trazendo novas oportunidades, que a noite é reparadora para descansar, para organizar as ideias. Isso é importante, né? Isso é saudável para todos nós, não é mesmo? Ela coloca assim, ó, não há força do mal que resista à compaixão e ao comportamento de jovialidade. Olha isso, que não há força do mal que resista. Então, se existe armas que a gente precisa combater o mal, é o da alegria e do amor à vida, da esperança, né? Da leveza com que a gente pode conduzir as coisas. Ela diz assim, ó, imunizando-te, olha como ela chama que a jovialidade, esse sentimento nobre, né? Que reconhece a bondade divina, que busca viver com gratidão, com sentimento de gratidão com tudo que vem, e vamos que vamos, porque a vida é bonita, a gente vai caminhar, né? Olha isso. Ela está colocando aqui que imunizando-nos, né? Com a jovialidade, respirarás em clima de bem-estar e impregnarás outras pessoas do prazer que você sente em viver. É aquilo que eu falei. Você pega uma pessoa ali toda alegre, feliz, né? A gente fala assim, puxa, como é bom estar perto dessa pessoa. Aí a gente até comenta, puxa, hoje encontrei com fulano, nossa, mas eu ri muito, que o fulano é muito doido, a gente ri demais. Olha, gente, essas coisas fazem bem pra gente, né? Quando a gente tá diante de uma dor, de uma dificuldade muito grande, até aquela palavra consoladora que chega até nós por um amigo, por um orientador espiritual, né?
por uma página que a gente leu, pela prece que a gente fez. E isso é sinônimo de encorajamento. E a jovialidade, como Joana traz para nós aqui hoje, ela se estrutura também nessas horas, porque é capaz de nos modificar os parâmetros do pensamento, gerando em nós um sentimento de esperança. Né? É complicado, é difícil, mas você vai conseguir. Você vai vencer, porque você é capaz de vencer. Olha como que isso é. Às vezes, a impossibilidade de vencer uma dificuldade, de enfrentar um problema, está só na nossa cabeça. Está só na nossa cabeça, está só na nossa mente. Que a solução sempre virá. Porque ela depende da nossa boa vontade em ouvir as respostas que o mundo espiritual nos dá. As soluções que surgem quando a mente, reconfortada no bem, consegue pensar com assertividade, consegue pensar, elaborar essas ideias no âmago do ser com alegria e com enfrentamento. Então, todo aconselhamento amoroso dos amigos espirituais, nas palavras sentidas que chegam até nós, consolando-nos na nossa dor, mas dizendo para a gente assim, olha, é preciso virar a página, é preciso seguir adiante, a tua vida não se resume nesse fato que te feriu tanto. A ferida vem, mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada para vencer. Porque curada a ferida, a vida continua, não é? A ferida aberta, a gente sempre vai estar marcado por aquela dor. Então é preciso tratar. E aí ela vem falando que esse sentimento nobre de compaixão, de olhar a vida com os olhos cheios de amor, nos faz vencer as dificuldades que a gente enfrenta, não é? Ela diz assim, olha, a jovialidade poderá salvar o mundo moderno do fosso em que se atirou. Ela faz isso aqui, um negócio assim, que ela fala do mundo, né? Porque você veja bem, vamos tirar por hoje, por agora, por esse tempo agora. Quais têm sido as nossas conversações? O que a gente tem conversado? Sim? Sentimentos de desalento, de perdas, né? Emocionais, psíquicas, físicas, uma desesperança, uma agonia, uma inquietude. Olha o nível de... Até a gente vai falando isso, vai até pesando, não vai? Vai até dando assim... Aí quando a gente fala assim, não, meu Deus, mas vamos lá, o dia veio com tudo que veio, vamos adiante, porque a gente vai continuar, porque a gente vai vencer, o dia de amanhã vem trazendo para nós energias novas e vamos confiar, não é? Olha só, como que a gente acredita, né? Se enche de motivação. E a gente precisa nos motivar, por quê? Porque a gente não está sozinho nessa vida. A gente tem pessoas que dependem de nós, que a gente ama, que nos ama, que a gente quer estar junto, né? Então a gente fala, não, eu não vou deixar isso me abater, não. Eu não vou deixar essa dor minar minhas energias, não. É difícil, é sofrida, mas eu vou vencer esse negócio aqui, ué. Porque eu sou muito mais do que isso, eu sou muito melhor do que eu posso pensar e eu vou ser corajosa, porque Deus não me desampara. E a gente precisa seguir adiante. Não é, meus irmãos? Olha o que ela termina a lição dizendo para nós assim, ó, Jesus sempre manteve a jovialidade em
todas as circunstâncias, mesmo quando acusado de maneira perversa, sem uma palavra de agressividade. A gente tem em Jesus a manifestação pura desse sentimento de jovialidade que Joana coloca aqui para nós. Porque diante de tudo que Jesus passou, a gente não viu Jesus abatido, meus irmãos. Não tem narrações, né, de que ele se abateu com alguma coisa. Jesus estava sempre de prontidão, estava sempre com boa vontade, exalando as energias do bem por onde passava, com quem estava. Olha essa generosidade do Cristo conosco, a compreensão que ele tinha das limitações daqueles que o rodeavam e do quanto ele amou a todos, do quanto ele abriu seu coração, das oportunidades que ele deu, não é? Olha isso, isso é para a gente pensar. Então, Joana, ela vai falar de Jesus como um exemplo maior de jovialidade que a gente teve entre nós. Ela diz assim, olha, treina a jovialidade em pequenas ocorrências e passo a passo avança em sua conquista total. A gente nunca deve abrir mão da importância, meus irmãos, dos pequenos passos. Porque a gente não vai modificar as coisas que estão marcadas na nossa estrutura psíquica, nos nossos sentimentos, né? Da noite para o dia, não vai, gente. Tem estruturas tão marcadas em nós que ela vai levar um tempinho para se refazer, mas a importância de dar um passo de cada vez, de tomar uma atitude positiva sempre que nós pudermos, que nós estivermos ante aos desafios da vida. Então, se existem passos que a gente ainda não consegue dar, outros a gente consegue. Então, é isso que eu estou falando aqui, treina isso, precisa treinar essa esperança de vida, né? Esse sentimento nobre de quem vive as dores que a vida traz, mas tocado de esperança e de alegria, porque entende que com tudo que vem, com a vida, com tudo que vem, ela é bonita demais. E a gente precisa ser grato a Deus pela oportunidade reencarnatória. Aí ela diz assim, olha, bem-aventurados os joviais, porque serão felizes desde hoje, assim também pelos infinitos roteiros da imortalidade. Ela traz essa estrutura nossa para o processo mesmo de bem-aventuranças. Sabe, meus irmãos, a gente precisa repensar sobre isso tudo. Olhar para dentro das nossas estruturas emocionais e psíquicas e ver o que a vida tem nos pedido. Compreender que se a vida se mostra pesada demais para nós, a gente precisa ser grato a Deus, porque está tendo a oportunidade de vencer etapas que talvez a gente já vem relutando durante muito tempo. Acreditar de que cada experiência nova traz para nós o exercício a ser compartilhado, sentido por nós. Mas entender, meus irmãos, que nós temos, mesmo com tudo isso, nós temos muito mais motivos de gratidão do que de reclusão. A gente tem muito mais motivos de agradecer e de reconhecer a bondade de Deus
do que reclamar daquilo que a gente acha que não recebeu. A vida nos presenteia a cada dia, a cada instante, com oportunidades inúmeras de alegria e de bem-fazer. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa olhar o mundo com os olhos cheios de amor, de esperança, de confiança. E as coisas, com certeza, meus irmãos, terão um novo padrão de sentimento para nós. Que Jesus possa ser para nós sempre esse exemplo de alegria, de serenidade, de confiança e de destemor. Que possamos olhar as pessoas com os olhos de quem enxerga nelas uma oportunidade de viver o amor na sua intensidade sublime, pautada às vezes no perdão, na compreensão, nos afetos, porque cada um que passa pela nossa vida nos pede alguma coisa. Que a gente tenha a sensibilidade, a sabedoria de perceber o que cada um nos pede e que a gente tenha a generosidade imensa de poder dar. Que Jesus nos guie, nos ampare, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês sejam assim muito felizes, cobertos de bênçãos, de alegria. E semana que vem a gente está aqui de novo. Ó, muita paz. Amo a todos vocês. Fiquem com Deus.